Olá, tudo bom? Estamos aqui de volta, né, no nosso canal do podcast, o Aloncast, no nosso YouTube, Alon Ranch Financeiro, e nós vamos para o quarto episódio do De Frente com o Empreendedor, e hoje vai estar aqui falando um grande amigo que a academia também me trouxe, né, porque semana passada teve o Jordan aqui fazendo a gravação, então tem um outro amigo aqui, o único problema é que ele é botafoguense. Mas enfim, cara, são coisas que acontecem, não é verdade? Então hoje eu estou aqui com o Alexei Ribeiro, que é o presidente da CUFA do Amazonas. Muita gente ainda não sabe que existe uma unidade do CUFA aqui no Amazonas. E também proprietário da franquia Cacau Show. Então, bem-vindo, Alexei. Muito obrigado, é sempre um prazer. Saudações alvinegras. Vai ter que me aturar, mas é sempre bom estar conversando com pessoas que são próximas e realmente a academia tem nos proporcionado muitas amizades boas e muitos negócios também. Verdade. Então, cara, assim, pra gente começar, vamos falar primeiro do teu negócio, né? Que é a franquia da Cacau Show. Então, como é que surgiu essa ideia, né? Quando você teve esse tino empreendedor, né? Conta um pouco da tua história, te apresenta também, fica à vontade. E fala um pouco, né, do início dessa história, né, da franquia da Cacau Show, que eu sei que é um sucesso, né? Eu posso dizer que sou usuário assíduo, né? Principalmente nas épocas especiais, nas datas comemorativas. Então, fica à vontade, explica aí como é que foi o início desse sonho, como é que desenvolveu-se, você estando aqui em Manaus, né? Um público até diferenciado, né? Em alguns momentos aí, em termos de níveis também, enfim. Me conta aí a tua história. Então, a Cacau Show, ela não, vamos dizer que ela não era um plano. E ela se tornou uma realidade muito por uma questão de oportunidade, tá apto à oportunidade. Eu sempre falo muito isso. Às vezes as pessoas falam que precisam de uma oportunidade. E aí eu costumo dizer que às vezes a oportunidade está aí o tempo todo e você não está apto a ela. Você não está atento e não está com a aptidão necessária para assumir ela. E eu tive uma grande escola. O tempo que eu trabalhei numa outra empresa que tinha uma base muito sólida da parte de gestão, fez com que eu me aperfeiçoasse muito nessa questão e aprendesse muito sobre isso. Criar processos, estabelecer conexões, abrir mercado, tudo isso eu aprendi e pude colocar em prática. Então, quando surgiu a oportunidade de assumir uma das franquias da Cacau Show por repasse, a gente se viu apto. E aí eu e meu sócio resolvemos fazer o investimento, fazer a aposta e iniciamos. A primeira loja foi lá no Parque 10 Mall, que era ali onde tinha um parque, próximo do Veneza. E lá era uma loja que não faturava muito, mas ela, vamos dizer que ela se pagava, deixava um lucro baixo ali. E a gente fez uma aposta meia doida no final de 2019. E levamos a loja para o centro de Manaus, onde não tinha nenhuma loja. Então, a nossa primeira loja do centro é a da 24 de maio, aquela loja de esquina, que hoje é a maior loja de Manaus, não tem nenhuma loja maior que essa. E a gente pretende expandir e, se Deus permitir, a gente também ter uma outra loja muito grande, porque traz uma adesão de um público que quer sentar, tomar um café, quer dar uma relaxada, quer comer um chocolate, quer tomar uma sobremesa diferenciada. E a gente gosta de proporcionar isso para o cliente. Mudou assim um pouco, né, aquela concepção da Cacau Show ao longo do tempo de vender só chocolates, né? Então eu quero assim, eu vou comprar chocolate para Páscoa, ou vou comprar um chocolate para o Dia das Mães, ou o Dia dos Namorados, enfim. Então a gente acompanha, como eu falei, né? Eu sou um chocolate assumido, né? Então eu acompanho muito essa evolução e eu achei interessante essa roupagem, né? Essa mudança e essa preocupação de além de proporcionar produtos de qualidade, é óbvio, né? Mas de aproximar ainda mais o seu cliente, né? O cliente em si, para dentro das lojas, né? Então, acho que esse conceito que foi implementado, eu acho que foi uma boa sacada também. Então, para ser bem honesto, isso é um conceito que a Cacau Show já pregava, só que a adesão do franqueado é por livre escolha, né? E dar foco nisso também é de livre escolha. E a gente, desde o início, deu muito foco nisso para ajudar na fidelização do cliente. A diferença de estar no centro e estar no shopping faz com que a gente tenha estratégias e precisa estabelecer estratégias diferentes para fazer com que o público se mantenha lá no centro. Além das pessoas que já trabalham no centro, eu preciso aderir, trazer,
segmentar e fidelizar. Então, através disso, a gente explorou e explorou muito bem a parte de sobremesas e serviços como um todo. A gente vai ampliar em breve uma coisa que a gente vem brigando com a franquia há anos, que era que disponibilizasse salgados, a gente conseguiu. Olha, Então, que legal. em breve vai ter salgados na loja, a pessoa vai de fato poder fazer aquele café da tarde um pouco mais tranquilo, comendo seu salgado e estando lá num ambiente agradável. Então, foi muito estratégico e foi muito da experiência vivida no passado para a gente conseguir trazer isso para dentro de casa e fazer com que isso fosse um carro-chefe dentro das nossas lojas. Eu tenho um cliente que vem de muito longe nos finais de semana com a família para poder ter um momento de comer uma sobremesa diferenciada num espaço que às vezes é longe da casa dele. Entendi. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é sinal que a estratégia deu certo e que vem dando certo nesses anos que a gente está na franquia. Legal. Então, assim, é importante a gente frisar quando você trabalha como franqueado, né? Tem todos o checklist, né? Que a franquia te dá e tal. Enfim, que você tem que seguir a risca, né? Aqueles pontos, até porque para não cair ou não mudar a qualidade do serviço, a qualidade principalmente dos produtos. E aí eu te pergunto, Alexei, dentro desse contexto de investimento que você e os seus sócios tiveram lá atrás, né, fazer esse investimento, dentro desse contexto, qual foi assim, a dificuldade, ou quais foram as dificuldades que vocês tiveram, seja de localização, ou de repente de recrutamento, enfim, e até financeiro, aspecto financeiro também, que solidificaram o nome de vocês, né, como franqueados aqui em Manaus, da Cacau Show, para poder dar os próximos passos, né? Então, assim, quais foram as dificuldades que vocês tiveram nesse âmbito como negócio? A nossa primeira grande dificuldade, quando a gente assumiu a loja que era no Parque 10 Mall, lá a gente tinha um público muito baixo. E aí a gente precisava suar a camisa para fazer diferente, conseguir vender lá e pagar as contas. E uma das estratégias, nós fomos os primeiros franqueados de Manaus a fazer delivery. Então, eu entregava desde sempre. Assim que a gente descobriu aplicativos de entrega, eu automaticamente cadastrei a loja e a gente começou, desde então, a fazer o delivery e fazer isso como um diferencial. Como a gente queria mais e precisava expandir, a gente veio para o centro. E aí vem muito dessa dor de cabeça que a franquia acaba te trazendo ali sobre padronizações, sobre checklist, etc. Quando eu tive que trazer a loja para o centro, e a gente falou que queria só deslocar a loja de um lugar para o outro, ou seja, a gente queria fazer um investimento mínimo. A franquia não concordou, não permitiu, e o investimento foi 5 vezes maior do que o que a gente esperava, mas trouxe retorno. Mas foi muita ação divina, porque final de 2019 a gente sabe a gente sabe o que aconteceu em 2020. E foi a nossa maior aposta. Foi a primeira vez que a gente fez uma aposta muito alta na Páscoa. Então, além de eu ter feito um investimento muito grande para levar a loja para o centro, a gente também tinha feito um investimento muito grande para comprar os produtos de Páscoa que a gente venderia no próximo ano. E 3 semanas antes da Páscoa, 2 semanas antes da Páscoa, houve o fechamento do comércio na capital. Foi desafiador, mas dado mesmo com todo o ressentimento do luto, né, de todos aqueles que perderam entes próximos, o faturamento do mercado foi gigante. A gente vendeu o que tinha e o que não tinha dentro de casa. Entendi. Eu lembro que na quinta-feira da Semana Santa, que é realmente o dia da maior venda, quinta e sábado são os 2 maiores dias de venda da franquia, a gente praticamente secou o estoque. E a Cacau Show, com o seu gargalo, obviamente, conseguiu disponibilizar produtos para a gente, mandamos aéreo, e aí a gente conseguiu abastecer a loja para trabalhar sexto, sábado e um pouco do domingo. E ainda assim, domingo, 10 horas da manhã, não tinha mais nada. E aí a gente ajudou outros franqueados daqui da rede, que são parceiros nossos. A rede de franqueados em Manaus é muito parceira uma da outra. Legal, Isso é bem legal, Isso é bem legal. É importante frisar, porque acaba sendo que as pessoas que estão de fora, é óbvio que existe a concorrência, né? Mas é concorrência do mesmo produto. Né? Então, vai muito eu acredito eu, né? Que vai muito da localização
né? Claro, de repente, ó, pô, tem a loja ali do Alexei, pô, eu sou amigo dele, vou na loja do Alexei, não vou na loja do Paulo, não vou na loja do Raimundo, entendeu? Uhum. Isso também é importante até frisar que é uma cadeia que tem outros franqueados aqui em Manaus também, da Cacau Show, mas que vocês conseguem ter essa parceria. Eu acho que é muito importante até as pessoas saberem disso também. Não, é legal, é muito saudável mesmo. Tem um ou outro que distorce isso, como um todo, em qualquer Normal. lugar. Na família isso acontece, Uhum. imagina num, Oh. num grupo de amigos. Uhum. Mas a grande maioria é muito parceiro, tenho um carinho imenso pela grande maioria, a gente sempre se ajuda. Eu não lembro de ter negado ajuda a nenhum franqueado que entrou em contato com a gente, mas isso é importante. E isso fez diferença na pandemia, porque a gente fez algumas parcerias, então a gente conseguiu escoar e vender bastante dos nossos produtos. A loja de rua se tornou favorita para o público, né? Por todas as questões de segurança, as pessoas acabavam preferindo ir para as lojas de rua do que para o shopping. Sim. O shopping é extremamente lotado e muito fechado. E era o que tinha que se correr disso, né? Então as pessoas acabaram tendo uma tendência maior de ir para loja de rua. E aí eu ajudei. Eu teve franqueado que eu pedi para levar os produtos e o PDV lá para dentro da loja para efetuar as vendas. Entendi. Eu acho que é o mínimo que tinha que ser feito naquele momento. E a Páscoa daquele ano, posso dizer que essa Páscoa consolidou o nosso negócio. A partir dessa Páscoa, mesmo em meio à pandemia, a gente conseguiu pensar em ter uma outra loja, a gente conseguiu pensar em expandir, a gente conseguiu pensar em contratar e cá estamos hoje aí crescendo cada vez mais. A gente pegando esse gancho que você falou, existe nessa época da pandemia, que com certeza é algo que ninguém esperava, né? Então, assim, é fundamental as pessoas entenderem de que alguns negócios tiveram que se reinventar. Você mesmo falou que foi um dos primeiros a lançar aí o delivery, que foi o sucesso para que as outras empresas não fechassem, né? Então, muitos motoqueiros, né, que podem estar nos assistindo aí, começaram a fomentar ainda mais até o seu faturamento, que é algo antigamente era muito mais baixo, e fomentando também, de certa forma, a empregabilidade dessas pessoas diante de toda a dificuldade. E é bom saber que você criou estratégias para poder manter o negócio, né, diante de toda essa dificuldade, sabendo que outros locais ou outras empresas até hoje não voltaram, né? Elas deixaram de existir e outras tiveram que se reinventar diante dessa dificuldade. Então, eu acho que é importante que a gente frise isso, porque o empreendedor ele é um caçador de dragão todos os dias, né? Um matador de leão, um matador de dragão, enfim, diante de toda essa dificuldade. Eu estou falando especificamente de negócio, mas tem outros aspectos externos, né, que a gente estava até falando antes, políticos, socioeconômicos, né, que isso também influencia. Então, hoje, com o empresário, né, com o empreendedor, qual é a tua visão em relação a esses aspectos externos, né, de economia, político, que podem dificultar ainda mais a vida do empresariado, que a gente sabe que não é uma vida fácil, né, diante aí dos impostos, enfim. E aí, aproveitando esse gancho aí, quero te perguntar também o que as finanças, né, que é um canal de finanças, eu tenho que fazer, né, o meu merchan aqui, mas o que as finanças também têm de importante no teu negócio, hoje você olhando desde a história do início até agora? Então, o aspecto externo, eu sempre falo, quando a gente estuda ali marketing, eu sou formado na área de marketing, a gente entende que toda a parte de ameaça, elas também acabam se tornando oportunidades, dependendo da forma que você a vê. E essas ameaças, essas dificuldades, a gente sempre estuda as possibilidades de fato, transformar isso em oportunidade. Quando a gente fala de um âmbito externo, já político e financeiro, ele é um pouco mais delicado. Por exemplo, hoje, o cacau está na sua maior alta da história. Hoje, se você procurar aí o preço do cacau e verificar a curva dele, ela tá surreal, é algo que impensável. Isso não tem nada a ver com a novela também, né? Não, a novela ela deveria estar nos ajudando e deve estar de alguma forma, né? Porque acaba incentivando. Só que, de fato, o cacau, com tudo que vem acontecendo no mundo afora, ele está sofrendo muito e a gente está numa valorização desse insumo muito alta.
Com isso, automaticamente aumenta o preço, e aí também vem a inflação, que também vai aumentar o preço. Ou seja, são coisas, fatores externos que a gente não tem como se movimentar muito, e isso acaba trazendo outras questões para dentro do seu negócio, que talvez não tivesse dentro do seu planejamento, dentro do seu cronograma. Então, é muito dificultoso estar sempre com essa balança. Além de tudo que acontece no seu negócio, essa balança externa, ela é muito dificultosa. Porém, como também já disse, ela gera algumas oportunidades que você precisa estar atento para, de fato, você ir se modelando. Às vezes, vamos tirar isso do universo do chocolate e vamos falar isso de outros universos. Às vezes, o insumo ficou muito caro e você consegue criar um novo produto. Às vezes, você consegue enxugar o seu cardápio e aumentar ainda a vendas. A gente conhece histórias de empresa que tinha, no ramo de massas, que tinha várias massas, e hoje em dia o cara só trabalha com pão de alho. E está faturando, faturando muito bem, obrigado. E o faturamento só cresce. Então é o momento, às vezes, de você pisar no freio, estudar o mercado, se reinventar e tocar o barco. Não tem como ser diferente como empreendedor. Essa parte do empreendedorismo não dá para ser diferente. E dentro da pandemia, quando aconteceu de algumas empresas sucumbirem, é muito disso. Eu aprendi a fazer assim, as coisas têm que mudar e eu não consigo mudar, eu não vou fazer desse novo jeito e eu prefiro fechar. E as empresas também, hoje em dia a gente já identifica que muitas empresas estão com a dificuldade da continuidade com os seus filhos. As empresas familiares, elas andam com dificuldade de repasse, entende? Então, é um outro fator que precisa ser trabalhado, precisa ser explicado, desenhado, pensado, para que a gente continue com as empresas sólidas e faturando aí, e crescendo. Eu vejo também, eu sempre costumo falar, dentro da área do comércio, né? Eu sou oriundo de indústria, né? Então, sou formado em engenharia, trabalhei muitos anos aí em empresas nacionais e internacionais no Polo Industrial de Manaus, e a gente vê que os processos, eles funcionam porque já são consolidados, né? E quando você tem essa visão dentro do comércio em si, a gente vê que tem muitos gaps, né, de processo propriamente dito, porque alguns segmentos do comércio, o empresário, também não tiro a razão dele, ele se preocupa muito, claro, com a lucratividade, como é que está ali o lucro. Só que se ele pudesse dar 3 passos para trás e tentar desenhar um processo, ele talvez, nessa volta para trás, ele desenhando o processo, ele poderia identificar os gaps que poderiam estar ainda sucumbindo um pouco mais do faturamento dele, mas simplesmente ele não quer, ou ele acha que tá bom assim, aí vem o efeito Gabriela, né, que sempre foi assim, sempre funcionou assim, né? Não é verdade? Então, assim, eu vejo muito isso, né? E você que é um cara estudioso, identificou isso, conseguiu conhecer o teu processo de uma tal forma, uma maturidade muito grande, que trouxe ganhos, né? Acho que teve esses 2 passos para trás para dar os 2, 3, 4 passos para frente. Então, você consegue... como empresário local, identificar a mesma coisa que ou eu estou muito errado, ou é isso mesmo, ou não é tão bem assim? Qual é a tua visão disso? Né? Não dá para a gente dizer que você está errado. Uma coisa que acontece de diferenciação é que dentro da indústria eu consigo criar o processo para aplicar a produção. Então, eu tenho um lead time diferente. Certo. Eu tenho um tempo diferente para construir o processo. Dentro do comércio tradicional, no varejo, principalmente, o produto chega. Quando o produto chega, eu vendo para estabelecer o processo. Certo. Então, eu tenho uma curva de aprendizagem dentro já do processo de venda, certo. Entende? Dessa busca pela lucratividade. Então, ele funciona de uma maneira um pouco diferente, é um ajuste um pouquinho diferente. Não que não seja necessário, muito pelo contrário, eu sou extremamente fã dos processos. Legal. Se eu pudesse criar processo para tudo, a gente criaria. E esses processos, as pessoas, ele facilita tudo, né? Ele te baliza as questões todas. E também facilita a sua questão de substituição de colaborador. Porque não que eu seja a favor da demissão, muito pelo contrário. Mas às vezes o colaborador sai. Eu brinco com meus funcionários todos, eu sempre falo assim,
que você vá daqui para melhor. E aí, quando sai e realmente saiu daqui para uma coisa melhor, eu brinco, né? Partiu dessa para melhor. E tenho orgulho de falar isso. Tenho vários cases de funcionários que saíram para coisas muito melhores e agradecem a gente o tempo que estiveram conosco, porque aprenderam sobre processos, aprenderam sobre humanidade, que a gente é uma gestão muito humana, a gente está muito próximo deles. Então, isso faz toda a diferença dentro do comércio como um todo. Entendi. Então, a gente precisa... Eu acho muito legal trazer a experiência da indústria. Tem alguns franqueados, inclusive, que ainda estão ou acabaram de sair da indústria. E eles conseguem aplicar esses processos e criar esses processos muito bem. Só que tem essa dificuldade de que ele já vinha com esse aspecto de criar primeiro o processo e depois estabelecer a venda. Só que no comércio tradicional, no dia a dia, não dá. Imagina, por exemplo, a gente mudou, sei lá, o ovo de Páscoa não vai vir mais embalado. Vou ter que embalar o ovo de Páscoa. Então, vamos dizer que no ato da venda lá, eu vou embalar o ovo de Páscoa para depois botar na gôndola, para depois colocar... É um processo novo, entende? Por mais que eu receba a informação e tente criar alguma tentativa aqui, eu só vou saber na prática quando o ovo de Páscoa chegar, entende? Essa é a diferença. Entendi. Então, a gente precisa sempre olhar para os processos e estabelecer o máximo deles possíveis, mas também estar apto a flexibilizar e agir de forma rápida, né? É pegar aquela mentalidade de startup, é errar, mas errar rápido e corrigir o quanto antes para poder dar sequência no que precisa ser feito. Beleza. E tu tocou num assunto importante, né? Que é os funcionários, né? Que eu sempre costumo falar que os funcionários que são a base do sucesso de uma empresa, né? Então, quando você se aproxima, tem essa preocupação real do andamento, de como é que ele está, se ele está se preocupando em estudar, né, a crescer, que aqui, no caso, né, como você deu esse exemplo, seja só um trampolim para ele seguir, de repente, a carreira real dele, né, do que ele necessita, do que ele, de repente, sonha, do que como objetivo de vida. E eu pego esse gancho em relação a esses pontos, né? Assim, a tua preocupação, né? Eu vi que você já tem uma forma humanizada, né, de tratar teus funcionários. Mas qual é a tua preocupação em relação à parte financeira dos teus funcionários? Eu costumo falar sempre com o empresário, né, que tem essa forma, outros nem tanto, né, que eu acredito que deveria ser. Eu concordo até com você em relação a humanizar, de certa forma, esse tratamento com o funcionário, né? Então, essa aproximação, ela está provado que dá resultado. Então, assim, o que hoje o Alexei olha como empresário e a preocupação dele na parte financeira? Porque a gente sabe que tem muitos fatores, quando as pessoas estão com problemas financeiros, que refletem no dia a dia do trabalho, né? E com certeza vai refletir também no resultado do negócio. Então, hoje, como você olha todos os teus funcionários, todas as tuas lojas, qual é a tua preocupação? Se existe essa preocupação, se tem formalmente esse bate-papo, ou você tem essa percepção, enfim, da palavra finanças pessoais dentro desse contexto. A gente já pensou em vários momentos algum tipo de formalização de algum tipo de capacitação, de algum tipo de processo para eles, e a gente ainda não executou, mas isso faz parte de um plano. Isso, acho que eu já comentei, inclusive, com você e com outros consultores financeiros, para que em algum momento eu consiga encaixar isso para elas. Mas existe uma conversa muito próxima deles todos, sempre que é possível. Toda política de treinamento que a gente faz, todo bate-papo que quando a gente está na loja, a gente sempre bate nessa tecla para que haja, de fato, uma estrutura, a pessoa se estruture, a pessoa aprenda a lidar com isso, e, inclusive, aprenda a ganhar até mais de outras formas, desde que isso não impacte na sua vida social, no seu trabalho, que não seja joguinho do tigrinho, né? Tigrinho, e se ganhar de vida, por favor. É meio difícil, gente. Tu tocou num ponto interessante. Esses dois pontos que você falou faz muito match com o que a gente vai falar na sequência, que é sobre a CUFA. A gente precisa tratar a sociedade como um todo.
A gente tem que... Eu também palestrei agora, recente, na Feira de Diversidade. E nessa Feira de Diversidade, não dá para a gente falar de pessoas e minimizar as coisas. As coisas são graves mesmo. Uhum. A gente precisa falar das coisas de maneira um pouco mais sérias, Mais amplas, para que as pessoas aprendam. Uhum. Não existe nenhuma forma da sociedade ascender que não seja pela capacitação. Então, ela precisa se capacitar para tudo. Para tudo. Você precisa aprender a andar, você precisa aprender a falar, você precisa aprender a investir, você precisa aprender a empreender, você precisa aprender a economizar, você precisa aprender a gastar, como gastar, Exatamente. é importante. Então, assim, essa parte de aprendizado, essa parte de capacitação, a sociedade vive um momento ainda muito sensível. As pessoas falam, quem quiser faz, é só acessar na internet. Não é bem assim. A gente sabe disso. Não é bem assim. O algoritmo, principalmente das redes sociais, que é onde a maioria das pessoas gasta boa parte do seu tempo, ele vai de acordo com o que você busca. Ninguém vai parar no seu horário do almoço para poder buscar muito sobre finanças, entende? É um momento de descompressão. Você precisa fazer com que o cérebro tenha essa descompressão para que você volte para o seu ambiente de trabalho novamente de uma forma boa e positiva. Então, ele vai buscar aquilo que agrada a ele. Algumas pessoas gostam de ler um livro, a pessoa gosta de ver uma matéria. Eu sou muito esportista, né? Quando eu abro meu Instagram ali, pelo menos, eu tô cheio de esporte. Entende? Tô vendo jogos, agora as Olimpíadas, enfim. Mas nem todo mundo. Então, cada um tem o seu viés, cada um tem sua forma. E aí, ele é induzido o tempo todo sobre a forma com que ele pensa, a forma com que ele age. Então, não é tão simples falar para a pessoa ou deixar fácil assim, é só entrar na internet ali e ver o que ele quiser. Não é isso que acontece. E a gente precisa ensinar. E também a gente precisa lutar contra as notícias falsas, as fake news, as mentiras. Então, não é qualquer consultor financeiro que o cara botar na internet lá que vai falar a verdade, que vai dar um bom conselho, que vai dar um bom direcionamento. Então, a gente precisa ensinar até como pesquisar. Exatamente. E o que pesquisar. Entende? Então, a gente precisa tratar isso com um pouco mais de seriedade e levar isso para a ponta, que é para onde, de fato, a gente precisa tratar. As favelas no Brasil, o ano passado, girou 200 bilhões de reais. Estou falando de pouco dinheiro. Mas a gente também não sabe o quanto que aquilo ali foi saudável na vida da sociedade. A que custo, né? A que custo chegou nesses valores? A gente precisa tratar isso. A gente precisa tratar isso o quanto antes. Você tocou num assunto interessante, Alexei, que é justamente essa fomentação de capacitação. O meu lema, quando eu entrei há 14 anos estudando, buscando, mesmo sendo um cara de indústria e da engenharia, eu fui um ex-endividado, né? Então, eu senti na pele isso. Eu não conseguia viajar, né? Então, eu dou até graças a Deus a minha esposa, hoje minha esposa, que ela me incentivou muito a isso, a ter férias reais, não de ficar em casa ou simplesmente olhar para o teto. Eu sempre gostei de estudar. Então, todo momento que eu pude, eu sempre costumei a fazer coisas que talvez não tivesse no meu lance normal, né? Então, eu trabalhei muito estudando comportamento pessoal, psicologia econômica, né? Eu tenho vários cursos nesse sentido. Mas o principal ponto que é o meu lema, mudar a vida das pessoas através da educação financeira. Porque a gente tem aí um gap gigante, muito, e todos os níveis. É claro que o nível mais baixo é muito mais dificultoso, isso é fato, que é onde está a grande camada. A gente tem que chegar nesses pontos para a gente poder trazer isso e as pessoas olham a sociedade de uma forma diferenciada, porque o tempo é outro. Né? As mulheres, por exemplo, elas são ainda assim, infelizmente, submissas aos seus maridos. Né? Ela não consegue se desprender, em alguns casos, de buscar uma melhora, de ela somatizar as rendas. Então, tem muita dificuldade. Infelizmente, a gente vê aí o feminicídio, infelizmente, sendo ainda alto. Né? E aí a gente vai para outras camadas, né? A parte da população periférica, né? Onde tem a maior gama de oportunidades, que eu vejo dessa forma, mas também oportunidades para todos os lados. Né? Aumento da criminalidade,
né? O dinheiro simples fácil, né? As pessoas, os menores trabalhando com aviãozinhos, né? A gente sabe que isso acontece, mas eu acho que o grande fator fundamental para uma saída mesmo, de uma sociedade em geral e para o país é a educação, cara. Não tem, eu sempre falo isso para quem me conhece há muito mais tempo, sabe que eu sempre friso dessa forma. Então eu acho que eu sou de escola técnica também, eu sou de escola do Senai, quando não era nem pago, né? Era de graça, que a indústria fomentava isso. Hoje, infelizmente, é pago, mas caiu-se muito também esse estudo técnico. Você pode ver isso. Olhar aí algumas escolas que se sobressaem, que são as escolas mais que estão ali com apoio, com um valor muito grande, de ter bons laboratórios, mas parou, assim, num tempo. E isso é muito triste falar, sabe? Então, assim, eu acho que a gente vai falar agora da CUFA, que é justamente são essas redes, vamos dizer assim, de oportunidades de chegar a hoje aonde uma escola técnica não chega, a um Senai, a um SESC não chega. É a realidade, não tem jeito. Por mais que a pessoa, não, mas eu tenho um SESC aqui, a pessoa tem que vir aqui. Mas será que a pessoa tem aquela condição de, pelo menos, de ir fazer uma matrícula, por exemplo? E às vezes a gente, dentro dessa população, a gente tem muitas pessoas talentosas, talentosíssimas, mas que estão atrás, às vezes, de um direcionamento, de uma oportunidade. E aí eu te dou aqui a palavra de como é hoje a CUFA na tua vida, né? Como surgiu essa ideia de ser o presidente da CUFA aqui no Amazonas. A gente já conhece nacionalmente, né, os trabalhos da CUFA. Então, agora, eu vou chavear agora para teu segundo segmento, que é a CUFA, né? A CUFA, a minha história com a CUFA é uma história muito longa, né? Porque eu não falei isso no começo, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro e eu morava na Cidade de Deus. E a Cidade de Deus foi a primeira CUFA do Brasil. A CUFA ela surgiu debaixo do viaduto de Madureira numa conversa e o primeiro lugar que ela teve ali uma sede foi dentro da Cidade de Deus. Então eu vi o crescimento desse movimento e a briga que esse movimento trouxe, porque num momento onde a sociedade não queria de forma alguma assumir a palavra favela, a CUFA veio com esse nome, Central Única das Favelas. E a gente que morava na favela e que às vezes procurava um emprego, a gente tirava o nome da favela e botava um nome do bairro vizinho, o nome do bairro local, para poder não sofrer tanto com os estereótipos. Então a CUFA ela veio com esse empoderamento, ela lutou, capinou muito terreno para chegar onde está, e hoje a CUFA é gigante. A CUFA hoje está em 41 países. A CUFA hoje está em mais de 5 mil comunidades. A gente está fazendo pauta para o G20. Ontem tinha o presidente do Rio de Janeiro, um abraço aí, Galdino, numa conferência do G20. Entende? Então, a gente hoje assumiu um espaço que é nosso, a gente assumiu através de muita luta. E trazer a CUFA para o Amazonas, assumir a CUFA do Amazonas, foi um momento também que eu já buscava alguma forma de ajudar a sociedade, além do que eu fazia ali no meu dia a dia. Então, a CUFA vem com uma proposta muito robusta, muito séria, muito fiel aos propósitos que eu tenho como vida e também a minha forma de pensar e agir sobre ética. Então, a toda a seriedade que a CUFA criou e todos os programas e atividades que a CUFA possui, estamos fazendo todo o esforço possível para trazer aqui para o Estado e para a nossa capital. A CUFA chegou na minha gestão no ano passado, a gente já desenvolveu diversas atividades, já fizemos campeonato game, fizemos a primeira competição 100% feminina do esporte dentro da CUFA, fizemos um movimento chamado Fortalecer, onde a gente trouxe diversas instituições sociais, o poder público e iniciativa privada para ter esse bate-bola sobre o que precisa ser feito para dentro da sociedade. E agora a gente está com o projeto macro da CUFA em execução, que é a Expo Favela, que é uma feira de empreendedorismo, onde existe uma competição entre os empreendedores da periferia que estarão lá. A gente vai dar os estandes para esses empreendedores. Legal. E eles estarão lá expondo suas ideias, seus projetos, seus produtos, para que possam pleitear a final nacionalmente lá em São Paulo. Pô, legal. Então essa roupagem
já demonstra muito do que o que a CUFA quer. O slogan da Expo Favela é a favela é potência. E a gente precisa mostrar tudo que tem de melhor e o que tem de bom dentro das comunidades, que é a grande maioria. A gente precisa reforçar isso, por mais óbvio que seja. Não existe uma favela, por exemplo, o Cidade de Deus aqui de Manaus tem mais de 20 mil habitantes. É uma das maiores do Brasil. Deve estar entre quarto, quinto colocado e das maiores do Brasil. A gente não está falando de coisa pequena, entende? Quantos cidadãos de bem você acha que mora lá e quantos cidadãos de mal você acha que mora lá? É infinitamente maior a população de bem. É infinitamente maior o giro econômico correto, oriundo de trabalho, de empreendedorismo. E pouco se falam disso. Pouco se vê sobre isso. Entende? É dar voz, né? A CUFA é para dar voz a justamente essa... A grande maioria que para muitos a gente acha que é minoria. Exatamente. Né? E a gente fala às vezes sobre isso, né? O óbvio precisa ser dito. E o que a gente vai fazer é meio óbvio. Essa é a verdade. Mas a gente vai fazer bem feito, a gente está com parcerias muito grandes para poder dar a exposição necessária para o evento. E a gente, em breve, dia 3 e 4 de outubro, aí a grande... Isso aí, aproveita. Já vai estar acontecendo a Expo Favela. Você que é empreendedor, que mora na comunidade, se inscreva lá com a gente. Vai passar por um crivo. Os 50 que passarem nesse crivo estarão lá com o stand. O stand é por nossa conta e façam o seu melhor lá. E eu tenho um local já definido? Tem local, lógico. A gente vai ser aqui no Vasco Vasques. Legal. E a programação vai rolar de 10 da manhã às 22 horas da noite. Vai ter programação o dia inteiro e também vai ter atrações musicais. Então, vai ser um mega evento. Legal, muito bom. É bom saber que a gente vai ter já dentro desse cenário, né, da CUFA aqui no Amazonas, já fomentando grandes oportunidades, né, e, claro, apresentando para a grande sociedade, que talvez coloque vendas nos olhos, né, posso dizer dessa forma, que não consigam enxergar. E eu acho que vai ser difícil, né? Ainda mais no Vasco Vasques, de 10 da manhã a 10 horas da noite, aquele fluxo ali das ruas que circundam ali, eu acredito que vai chamar bastante atenção, né? As luzes, a participação de toda a população em geral e dessas grandes comunidades também, né? Eu acho que é fundamental a gente trazer isso à tona e, claro, criar oportunidades e conhecimento dentro desse contexto, uma forma de a gente se surpreender. Eu acho que é a grande palavra, surpreender o mercado em si e, claro, né, o grande motriz dessa como é que eu posso dizer, dessa cultura, né, de empreendedorismo e gerar ali recursos, gerar empregos. Muita gente sabe que o empreendedor é um dos maiores geradores de emprego. E muita gente não acha que só é o grande empresariado e a gente sabe que não é. Pô, legal, Alexei. Cara, a gente já está indo quase já para o nosso final. Já falou do CUFA, já tem aí os projetos, né, do CUFA e tal. Com certeza eu vou dar uma passada por lá. Não sei como é que vai ser, como eu te respondi no Instagram. Eu vou estar lá de qualquer jeito, né? E da Cacau Show, qual é os próximos grandes projetos, se é que você pode aqui compartilhar, que está assistindo a gente, com relação à tua estratégia, né? Do CUFA, beleza, já temos aí um grande evento, e da Cacau Show, quais são os próximos passos, né, do teu negócio? Então, a gente está já em processo de abertura de mais uma unidade, a gente deve abrir agora no Açaí da Bola do Coroado, então a gente vai estar aqui mais central, né? Além do centro, a gente vai estar ali num âmbito mais central, um âmbito onde tem, vamos dizer aqui, fluxo para todos os lados, né? É verdade. Então a gente escola para todos os lados, então a gente espera o público lá conosco também, em mais uma unidade, e aí vem as grandes campanhas do ano, agora de final de ano, né? Vem agora a campanha de paz, não é uma campanha tão forte para o nosso segmento, mas é uma campanha, mas logo a partir de outubro em diante, em setembro... Criança, Natal... Setembro a gente já está recebendo panetone, já dá para a gente ir lá comer um panetone e tomar um sorvete. Opa! E depois já vem criança, já vem dia dos professores, o Halloween tem se tornado uma data forte para a gente também. Exato. Então pode esperar que vem novidade aí, que vem muita coisa boa. Pô, legal, cara, bom saber disso. E aí,
É fundamental que a gente sempre, para quem acompanha nosso canal, Alexei, aqui, todos que já passaram por aqui, que ainda vão passar, eu sempre dou oportunidade para você que é empreendedor, que sente na pele todos os dias essas oportunidades, e principalmente as dificuldades, passar uma mensagem para quem está nos acompanhando agora. Qual seria a tua mensagem para incentivar as pessoas em todos os âmbitos, tá? Uhum. Em relação a empreender, mesmo que sinta dificuldade, mesmo que tenha um projeto no papel, enfim, o que você poderia dizer para as pessoas que estão nos vendo agora, né, com relação a tirar esse sonho do papel e virar um empreendedor? Eu sou muito a favor do primeiro passo, independente de aonde você esteja, dê o passo. Eu já comecei e parei, deu um passo. Eu vou iniciar, deu o passo. É importantíssimo isso. A gente não consegue, dentro da fase de planejamento, faturar. A gente só fatura depois do primeiro passo, depois da primeira venda. Então, vamos lá. Se vai com medo, mas vai com medo mesmo, não deixe de ir. E se capacite. A capacitação ela é constante. O empreendedorismo ele é legal, no meu ponto de vista, por isso. Porque todo dia tem uma coisa nova. Todo dia você aprende uma coisa nova, todo dia é um problema novo, é uma dificuldade nova, mas também é uma superação nova, é uma conquista nova, é um aprendizado novo. E aí, quanto mais capacitado você está, melhor você passa pelo processo. É igual aquele exemplo de academia, né? O peso não fica mais leve, na verdade você que fica mais forte. E aí o que você faz? Bota mais um peso. Você bota mais um peso. A vida como um todo ela é assim, e empreender não é diferente. Empreender não é diferente. Então, se você deseja empreender, se você já está empreendedor, continue, não pare e se capacite. Se capacite sempre que for possível. Beleza. E, cara, eu quero agradecer, né, essa oportunidade de a gente estar trazendo esse bate-papo, esse canal aqui, desse programa, vamos dizer assim, do De Frente Empreendedor, é justamente para que a gente conheça os nossos empreendedores, empresários aqui locais e que, de fato, tragam essas experiências para que as pessoas que estão nos vendo e daqui a pouco nos ouvindo, né? Porque daqui a pouco a gente vai criar já o áudio para o podcast também, então a gente está ficando chique. Isso aí. Entendeu? Então, assim, justamente para as pessoas se incentivarem a fazer algo diferente em suas vidas, né? Porque ela não... dentro dessa dificuldade, ela não fique amarrada dessas dificuldades. E sim, elas têm uma saída, ela tem um caminho. Acho que todo mundo tem o direito de ser feliz, esse é fato, mas também tem o direito de ir e vir e também construir o seu futuro e o seu negócio com muito suor, com muita luta, com muita capacitação, como você falou, com busca de boas informações, né, que é fundamental buscar isso também. E eu quero te agradecer essa participação, Alexei, aqui, passando um pouco da tua experiência. É agora uma nova experiência, né, com a CUFA aí do Amazonas também, que a gente vai ouvir muito a falar, tenho certeza disso. Tá na mídia já, a galera tá vendo aí a doidada. Aí. Pois é, então, e eu quero saber, assim, as tuas considerações finais desse grande bate-papo que a gente teve hoje. Primeiro agradecer, eu acho que é sempre bom a gente ampliar as oportunidades de fala. E hoje eu consigo, de fato, falar em diversos níveis sociais, por todo o momento da minha vida, por tudo que a gente vem construindo, e deixar essa mensagem, reforçar essa mensagem da capacitação para toda a sociedade. E aí, não só para o empreendedor, agora a gente vai ampliar para que toda a sociedade pense dessa forma. Se você, eu já terminei minha faculdade, faça uma pós, ou faz um curso, faz um mentorando, é importantíssimo manter a mente ativa para as oportunidades e para o crescimento. A gente, todo problema, a gente paga para solucionar, certo? Então, quando a gente paga, a gente está pagando para algum empreendedor. Exatamente. E você pode se tornar um empreendedor. Se você soluciona o problema de alguém em algum momento da sua vida, você pode se tornar um amigo meu, não sei porquê, todo mundo me procura para conversar, para resolver as coisas. Começa a vender. Começa a vender esse conselho. Né? Transforma. É importantíssimo criar essa mentalidade e incentivar que isso aconteça. E você que é pai e que é mãe, incentive isso nos seus filhos também. O sentimento de empreender nos seus filhos não é uma questão de tornar ele empreendedor, certo. Mas você já desde pequeno vai ensinar ele a lidar com o que ele vai precisar lidar na vida, que é o dinheiro. Exatamente. Ele vai precisar lidar na vida com isso. E ele saber
dentro de um ponto de vista de empreendedorismo, o que é o dinheiro, vai fazer com que ele tome decisões melhores na sua vida. Isso aí. Legal, gente. Então é isso. Tivemos aqui hoje, né, de frente com o empreendedor, com o Alexei Ribeiro, né, presidente da CUFA do Amazonas e também dono de franquia da Cacau Show. E você que está nos acompanhando, né, vai lá, se inscreva no nosso canal, para que a gente possa chegar a mais pessoas com essas informações, com ótimas informações. Tem vários vídeos lá falando sobre finanças, negócios. Em breve a gente vai começar também a falar sobre investimentos. Então, assine nosso canal, Alan Rans Financeiro, no YouTube, e assista faz uma Netflix do Aloncast aí nos finais de semana, aproveitar aí para buscar novos conhecimentos. E a gente se vê logo, logo em breve, tá bom? Até a próxima.